todo mundo fala da justiça imputada de Cristo, mas Cristo também prometeu nos purificar de toda impureza. Dentro deste contexto e conforme a promessa de Deus, ele pode nos guardar de pecar? Para que a gente tem que vencer o pecado? Para que a gente tem que vencer um pecado? Porque para mim isso é uma pergunta importante. Para que a gente tem que vencer o pecado? Porque nós estamos nos tornando cada vez mais a imagem e semelhança dele. Ele nos tornou para isso. Por que eu tenho que me tornar cada vez mais a imagem e semelhança dele? Porque eu fui criado assim. Para quê? Para adorar, para servi-lo, para glorificá-lo. Eu estou deitado na minha casa e a coisa que eu mais gosto da minha casa é de ficar na minha cama. Então eu acordo, tomo café na cama, fico na minha cama com o controle de um videogamezinho e jogo videogame até meio-dia. Quando deu meio-dia, eu almoço na minha cama e aí eu passo o restante da tarde assistindo uma outra coisa na cama. Aí chega uma hora de tomar banho, eu não levanto, eu tomo um banho, passo um paninho em mim, deitado numa cama, e aí chega a noite, eu durmo na cama, para no outro dia fazer a mesma coisa. Num desse momento, eu descobri que eu estou com uma doença que me impede de andar. E aí eu recebo uma receita médica que diz assim, você vai ter que ficar de repouso por 30 dias. E aí eu cumpro o meu repouso. Por 30 dias você não pode mexer, não pode sair da cama. Quando eu sarei, qual foi a diferença? Nenhuma. Nenhuma, porque já gostava de ficar na cama. Essa história é bizarra, mas muitas pessoas estão encarando a salvação, o pecado e a vitória sobre o pecado dessa mesma forma. O que surgiu antes? O projeto, você, a criação ou o pecado? E muitas vezes nós temos a impressão de que o pecado e o ser humano surgiram juntos. Ou o ser humano surge, o pecado surge, o pecado surge, depois surge o ser humano. Pecado é um hiato na história de Deus. Existe o plano de Deus e a glória de Deus, o projeto ser humano, pecado, salvação, e volta para o projeto original. Então, o ponto final não é a salvação no sentido de simplesmente a vitória sobre o pecado, mas é a restauração dos processos originais. Então, eu fico pensando às vezes, quando é que eu venço o pecado? O ponto final não é a vitória apenas sobre o pecado, mas voltar a fazer e a viver aquilo que o pecado estava impedindo você de viver, que é uma vida de adoração e serviço e plenitude no propósito. E muitas pessoas lutando contra o pecado já atingiram a plenitude do propósito e outras tentando não pecar estão muito longe do propósito, porque se você depois da terapia, depois do médico, depois da internação, voltou para casa e ficou para a cama, não adianta ter curado suas pernas.